Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Kentamura e hoje no 16º capítulo dos nossos estudos do livro O Poder do Subconsciente, a gente vai falar sobre as relações harmoniosas, né? Ou seja, o que é preciso a gente compreender para que a gente não tenha conflitos com amigos, familiares, pessoas no trabalho, chefes, né? E tantas outras pessoas. Vamos lá? Antes da gente começar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Ele começa esse capítulo lembrando de uma analogia muito legal, né? Que é quando a gente faz uma comparação do nosso subconsciente com um gravador. Ou seja, tudo que a gente colocar no nosso subconsciente, né? Assim como num gravador, vai tocar apenas o que for gravado nele. E o importante para a gente entender aqui é que a gente grava com os nossos pensamentos e sentimentos, certo? Inclusive tem um vídeo gravado que se chama O Negativo se Manifesta Mais Fácil, né, que é exatamente onde eu falo dessa questão dos pensamentos e sentimentos. Se nós gravamos através deles, dos pensamentos e dos sentimentos, toda vez que nós estamos julgando e condenando uma pessoa, estamos gravando exatamente uma informação que nos incomoda, que a gente não quer. E pior, gravando dentro do nosso subconsciente. E assim essa situação ou essas situações tendem a se repetir, porque assim como o Dr. Murphy já falou, o subconsciente apenas toca o que nele estiver gravado. E essa analogia de ser um gravador ajuda a gente a entender, né, aquela frase que a gente sempre escuta, que nós devemos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Ou que devemos sentir em relação aos outros o que nós gostaríamos que sentissem em relação a nós. Ou ainda que devemos pensar sobre os outros o que nós gostaríamos que pensassem sobre nós. Para quem acha que fazer isso é muito difícil, uma coisa que já é um bom começo é o seguinte: se estiver difícil de pensar, falar ou agir positivamente com alguém, então procure não pensar nem falar, né? Que já é alguma coisa. É melhor do que colocar uma energia negativa naquilo que você já não quer, além de não gravar mais informações negativas no subconsciente. Quantas escrituras e textos sagrados ensinam a não julgar, não é verdade? Acontece que as nossas mentes têm capacidade criadora. Então, quando pensamos e sentimos algo, estamos criando mais daquilo. Estamos energeticamente criando frequência de onda que vai atrair mais e mais daquilo. Porque é isso que nós estamos colocando, que estamos gravando no nosso subconsciente. Na prática, quando nós julgamos, nós atraímos duas coisas para as nossas vidas. A primeira, a gente atrai mais pessoas e situações para julgar. E a segunda, a gente é mais julgado, né? A gente saiba ou não. E quando somos julgados e estamos na frequência de julgamento, mais a energia negativa de quem nos julga nos afeta. Vira um ciclo negativo, entende? E por outro lado, quando a gente aprende a não julgar, a gente não vai ser julgado por outra pessoa, né? E mesmo que seja, a energia de julgamento dessa outra pessoa não nos afeta, porque são frequências que não sintonizam entre si. Uma outra coisa importante é entender mais a fundo o que é de fato julgar, porque você pode achar que você não julga, né? Mas o ego micro está trabalhando e a gente muitas vezes não percebe. E é assim mesmo, porque afinal de contas é o que o ego quer, né? O ego quer que a gente acredite que está fazendo tudo certo, né? Para continuar fazendo coisas que não nos fazem bem. Se você quiser entender mais sobre ego macro e ego micro, eu falo mais sobre isso nos 3 primeiros vídeos aqui do canal, tá? Se chama A Trilogia do Ego. Depois dá uma olhadinha que é bastante interessante. Mas então, será que a gente não julga ninguém mesmo?
Quando em nossos pensamentos, a gente conclui algo que de fato a gente não sabe, nós estamos julgando. Por exemplo, se a gente dá uma bronca em alguém que chega atrasado ou atrasada, sem saber o motivo daquele atraso, a gente já está julgando, não é? E o Dr. Hewlett dizia que se não tomarmos cuidado, a gente pode julgar o tempo inteiro. Certa vez eu estava conversando com um amigo, e ele queria que eu arcasse com uma despesa que ele teve, porque ele entendia que era responsabilidade minha. Eu tinha uma visão diferente, e eu disse a ele que, na minha visão, a responsabilidade era dos dois. Então, que a gente poderia dividir aquela despesa, mas que mesmo que fosse uma responsabilidade total minha, não seria fácil para mim pagar aquela quantia vinda repentinamente, não seria fácil para que eu conseguisse pagar aquilo. Foi quando ele me disse: "E você me perguntou como é que eu estou? Você sabe qual é a situação financeira que eu passo agora?" Pois é, naquele momento eu percebi que, apesar de eu entender, que de fato nós deveríamos dividir a responsabilidade, ao mesmo tempo eu percebi que eu estava julgando, que para ele seria mais fácil enfrentar aquele problema financeiro do que para mim, quando na verdade ele devia estar passando por outros problemas financeiros que eu não fazia a menor ideia e por isso ele estava tão nervoso. Um outro exemplo clássico é a política. Por acaso, os candidatos eles passam 100% do tempo falando de propostas, de ideias de como melhorar o país? Não, né? Eles passam boa parte do tempo e às vezes a maior parte do tempo focando em falar dos defeitos, em falar mal dos adversários, ou às vezes do seu adversário principal. Imagine agora um noticiário onde você vê um assalto. Você já parou para pensar quanto julgamento e condenação a imensa maioria das pessoas que assistem algo assim fazem? As pessoas pensam ou falam coisas do tipo: é um vagabundo, é a escória da humanidade, deveriam matar todos esses bandidos. Então perceba que se a gente não se cuidar, se a gente não escolher se afastar de coisas assim, estaremos julgando o tempo todo e mandando essas informações para o nosso subconsciente. E talvez venha uma vozinha lá do fundo do ego dizendo: ah, então quer dizer que todo político é santo, Quer dizer que o bandido é apenas uma vítima da sociedade? O ego age assim porque quer nos manter na frequência do conflito. O que a gente tem que entender é que não se trata de certo ou errado. O que é importante é não colocar no nosso subconsciente o que nós não queremos. Porque aquilo que a gente pensa, sente e age, inevitavelmente volta para nós mesmos. Na sequência, ele conta a história de uma mulher que tinha um cargo muito importante numa grande empresa. E ela tinha um grande problema com as mulheres, Ela não conseguia conviver, ela não suportava as mulheres com que ela trabalhava. Só que ela não percebia que ela precisava mudar a sua atitude, a sua postura, Ou seja, ela mesma estava atraindo esse distanciamento em relação às outras mulheres. O Dr. Murphy disse: se todas as pessoas à sua volta estão apresentando o mesmo comportamento, será que esse comportamento não é resultado de uma atitude mental sua? Isso é o mesmo que dizer a alguém: se aonde você vai as coisas não dão certo, se as pessoas com quem você está não são legais, se os seus colegas de trabalho não funcionam, será que o problema está nos outros? Voltando a essa mulher, o Dr. Murphy, ele explicou a ela que quando ela se identificasse com os valores espirituais e aprendesse a afirmar as verdades da vida, os problemas que ela tinha com ódio, e os relacionamentos com as colegas mulheres iriam desaparecer. Ela compreendeu e decidiu mudar a sua postura em relação às suas colegas e também passou a dar novas informações para o seu subconsciente, mentalizando o seguinte: penso, falo e ajo tranquila e pacificamente.
Agora envio amor, paz, tolerância e bondade a todos que me criticaram e fizeram fofoca a meu respeito. Baseio meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas as pessoas. Quando sinto que estou prestes a reagir negativamente, digo com firmeza a mim mesma: eu penso, falo e ajo do ponto de vista da harmonia, saúde e paz existente em mim. A inteligência criativa me guia, governa e dirige em todos os meus atos. Essa mentalização transformou a vida dela e toda aquela atmosfera desagradável desapareceu ao longo do tempo. As colegas se transformaram em amigas e companheiras na jornada da vida. E ela descobriu a verdade de que nós não temos que criticar e nem querer mudar ninguém, exceto a nós mesmos. Um outro ponto para termos relações harmoniosas é que a gente precisa aprender a ser emocionalmente maduro. O Dr. Murphy explica que isso significa que nós não podemos reagir a determinadas atitudes com a mesma negatividade que nós recebemos. Ele explica que quando fazemos isso, nós acabamos passando pelos 4 estágios da mente, né, que são pensamento, emoção, reação e ação. Eu fiz um vídeo que explica mais a fundo, né, o que é isso, né? O vídeo se chama A Diferença entre Agir e Reagir. Mas só para a gente concluir o raciocínio, né, a reação é quando a gente quer devolver algo que nos atingiu, né? E, por consequência, significa que a gente permitiu que algo nos atingisse. E para que a gente não caia nessas reações do ego, a gente precisa aprender a trabalhar o nosso equilíbrio e o nosso subconsciente, de forma a aprender a compreender cada vez mais as pessoas, né, e ver a verdadeira essência divina que existe em cada um, por mais que não pareça. Precisamos aprender a manifestar luz exatamente em quem menos tem. E uma forma excelente de derrubar o lado crítico do ego é manifestar a empatia. Manifestar a empatia, se você não sabe, é muito mais do que compreender o lado da outra pessoa. É colocar-se mentalmente no lugar da outra pessoa e procurar sentir, mesmo que seja pouco, sentir um pouco do que ela passa. Se conseguirmos chegar nisso, né, em sentir, ainda que seja pouco, mas em sentir o que a pessoa está sentindo, aí estamos tendo empatia. E aproveitando o gancho aqui, se você é um empata, né, se você é uma pessoa que sente muito essa energia de outras pessoas, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz que se chama Ho'oponopono e a energia do empata, ok? E o último ponto do capítulo de hoje, ele fala que nós devemos ter cuidado em ceder às chantagens emocionais de outras pessoas. Pessoas que choram ou ficam de mau humor quando não conseguem o que querem, estão sendo controladas pelos seus egos. E quando nós cedemos porque não queremos desagradar, né, ou ficamos com dó dessa pessoa, nós estamos, na verdade, alimentando ainda mais esse ego, alimentando essa possessividade. Em outras palavras, não estamos contribuindo para que essa pessoa se torne alguém melhor. Estamos aqui para manifestar os valores espirituais e ajudar outras pessoas a evoluírem, mostrando a verdade e a beleza de Deus em tudo que há, em todas as pessoas. Logo, tudo que vier e ser bom para as nossas vidas deve necessariamente ser bom para os outros também. Quando lembramos que estamos conectados, que eu e o outro somos um, então aprendemos não apenas a viver em harmonia, mas aprendemos a desejar sinceramente pela alegria e felicidade das outras pessoas. E isso transforma a realidade do mundo em que vivemos. Depois compartilhe das suas percepções em relação ao ego, né? Como você percebeu e melhorou algumas questões pessoais para que você pudesse ter melhores relacionamentos com as pessoas, ok? O vídeo de hoje fica por aqui.
Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe também com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, seus amigos, a sua família. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.